Há lugares que parecem nascer com uma sombra própria. Não uma sombra projetada pela luz, mas uma que vem da própria terra, como se carregasse histórias profundas demais para permanecerem enterradas. Em certas regiões da Inglaterra, essa escuridão parece acompanhar cada curva da estrada rural, repousando sobre vilarejos silenciosos, antigos, onde o vento sopra como se estivesse tentando contar algo que ninguém entende completamente. Entre todos esses lugares, um deles ganhou um título que nenhum outro conseguiu superar: a casa mais assombrada da Inglaterra. Esse lugar é Borley Rectory, e o que aconteceu ali não pertence ao reino das lendas populares. Ao contrário, foi documentado por décadas, registrado em relatórios históricos, estudado por investigadores sérios, acompanhado por jornalistas, padres, visitantes e até por céticos que, ao entrarem naquela casa, saíram sem respostas. Borley Rectory não é apenas uma história antiga. É um caso extenso, complexo, rico em testemunhos, fotografias, relatos oficiais e fenômenos que desafiam qualquer explicação convencional. Um verdadeiro pilar dentro dos mistérios reais estudados ao longo do último século, frequentemente mencionado em investigações paranormais, documentários e arquivos históricos. Um caso que combina assombrações, poltergeist, aparições, mensagens inexplicáveis e episódios que atravessaram gerações. E para entender Borley Rectory, é preciso voltar ao início, antes do primeiro morador, antes da construção, antes da casa se erguer na colina silenciosa de Essex. Muito antes da casa existir, já havia relatos de uma presença feminina caminhando pela região, uma figura solitária, de roupa antiga, sempre com a cabeça inclinada, sempre silenciosa. Os moradores do vilarejo afirmavam ver essa mulher se movendo entre as árvores, atravessando o terreno onde, décadas depois, Borley Rectory seria construída. E quando esta construção finalmente começou, os fenômenos ficaram mais intensos. Em 1863, o reverendo Henry Bull iniciou a obra da Grande Casa Vitoriana. Era um homem instruído, religioso, e não acreditava em superstições locais. Mas alguns trabalhadores se recusaram a continuar o serviço após alegarem ter visto uma freira caminhando no terreno. Uma aparição tão clara, tão nítida, que chegou a ser mencionada em registros posteriores. Assim que o reverendo se mudou para o local, os relatos começaram quase que imediatamente. Movimentos inexplicáveis, passos nos corredores vazios, batidas nas portas, sons de objetos sendo arrastados em cômodos fechados. Mas o mais impressionante era sempre ela, a aparição feminina, que surgia sozinha na área externa, sempre com a mesma postura, sempre com a mesma expressão de tristeza profunda. Com o tempo, a presença se tornou uma constante, testemunhada por visitantes, empregados e até por crianças da família Bull, que relatavam vê-la com mais frequência do que qualquer adulto gostaria de admitir. A figura caminhava próximo às janelas, aparecia perto do jardim, surgia na lateral da casa e desaparecia da mesma forma, silenciosamente. Ao longo dos anos, outros fenômenos começaram a se manifestar. Objetos se moviam sozinhos, pequenas pedras eram lançadas de dentro para fora da casa sem que ninguém estivesse por perto. Portas trancadas eram encontradas abertas pela manhã. Certos cômodos apresentavam quedas bruscas de temperatura, como se algum tipo de energia estivesse concentrada ali. A aparição da freira, porém, era o ponto central do mistério. Sempre a mesma imagem, sempre o mesmo silêncio, como se estivesse tentando chegar a algum lugar que nunca alcançava. Mais tarde, investigadores diriam que sua presença parecia intencional, como se buscasse comunicação. Quando a família Foster se mudou para Borley Rectory, os fenômenos se intensificaram de forma extraordinária. Agora não eram apenas aparições, eram ataques físicos, objetos arremessados, batidas violentas, arranhões surgindo nas paredes e o mais perturbador: mensagens escritas sozinhas, surgindo lentamente no reboco pedindo ajuda, mencionando nomes, implorando por libertação. Essas frases foram documentadas por diversas pessoas, fotografadas, registradas,
estudadas. E foi nesse cenário que um dos investigadores mais famosos da história da paranormalidade entrou em cena, Harry Price, que passaria anos documentando o caso com métodos científicos, câmeras, registros de temperatura, anotações detalhadas e observações diretas. Ele viu fenômenos que não encontrou explicação e registrou tudo. Borley Rectory se tornaria a partir daí o caso mais estudado de toda a Inglaterra. E é aqui que a história realmente começa. A história da freira que assombrava Borley Rectory não começou na casa. Começou muito antes dela existir. Por séculos, moradores antigos da região falavam sobre um rumor silencioso, uma história que nunca foi oficialmente registrada nos livros da igreja, mas que atravessou gerações como um sussurro proibido. Um segredo que a própria terra parecia guardar com relutância. E essa história é essencial para compreender por que Borley Rectory se tornou um epicentro do inexplicável. Segundo a tradição oral, no século XIII, um monge que vivia no antigo mosteiro da região teria se apaixonado por uma freira de um convento próximo. O amor entre ambos era impossível, proibido e perigoso. A punição por quebrar votos sagrados à época era severa, especialmente para mulheres. E quando a relação foi descoberta, as autoridades eclesiásticas decidiram que ela deveria pagar o preço. Os relatos dizem que a freira foi condenada a um tipo de morte ritualística, selada viva dentro das paredes de uma antiga estrutura religiosa, deixada ali para morrer lentamente, isolada, na escuridão. Enquanto o monge, seu amante, teria sido executado de forma pública, como exemplo. É impossível confirmar oficialmente todos os detalhes, mas o suficiente permanece em registros fragmentados e tradições locais para sustentar que algo terrível aconteceu ali, em um passado tão distante que seus ecos ainda se manifestam. E esses ecos pareciam vivos em Borley Rectory. Quando o reverendo Harry Bull ouviu sobre essa lenda, ainda no fim do século XIX, tratou tudo como superstição. Mas conforme os anos passavam e a figura feminina continuava surgindo sempre na mesma área específica da propriedade, perto justamente da suposta rota que ligava o antigo convento ao mosteiro, ficou difícil ignorar a história completamente. Era sempre a mesma aparição, silenciosa, de cabeça inclinada, com vestes que lembravam um hábito religioso, andando lentamente, como se procurasse por algo ou alguém. A presença dela parecia aumentar em intensidade nos dias de maior atividade espiritual da casa. Testemunhas relatavam que em certas noites o comportamento da figura mudava. Ela parecia hesitar. Parava no mesmo ponto do jardim, o ponto onde, segundo a história, ela teria tentado fugir com o monge pela última vez. E era ali, exatamente ali, que as manifestações mais fortes começariam quando a casa fosse ocupada pelos Foysters. Mas antes disso, há algo crucial. As manifestações começaram a tentar se comunicar. Algumas batidas nas paredes seguiam um padrão. Era como se alguém respondesse perguntas com um tipo rudimentar de código. Isso foi documentado por visitantes que vieram conhecer a casa por causa de sua reputação. Perguntavam algo simples como: "Há alguém aqui?" E as batidas respondiam: 3 toques. Uma pausa, 2 toques. Sempre o mesmo padrão, sempre no mesmo lugar. E, estranhamente, quanto mais direta era a pergunta, mais claros os sinais se tornavam. Numa ocasião descrita por um visitante da família Bull, ao perguntar: "Você é a freira da história?", as batidas pararam imediatamente, e um objeto caiu de uma prateleira como se fosse uma resposta negativa ou um aviso para não insistir. Não era apenas um espírito se manifestando. Era como se fosse um espírito com consciência do que acontecia ao seu redor. E isso mudava tudo. Borley Rectory não era apenas uma casa assombrada. Era um ponto de convergência entre memória, dor e espiritualidade, e algo que ninguém conseguia explicar, nem mesmo os céticos que tentaram desacreditar o caso, mas acabaram diante de fatos impossíveis de ignorar. A presença dela estava sempre ligada ao mesmo ponto da história, o suposto pecado cometido no passado e o castigo que nunca foi esquecido. Mas o que realmente despertaria toda a fúria e daria início aos fenômenos mais violentos seria a chegada dos novos moradores,
porque com a família Foyster, Borley Rectory não apenas voltaria a viver, ela despertaria completamente. E o que viria a seguir? Ataques, escrita nas paredes, pedidos de ajuda, transformaria o caso da freira de Borley não apenas numa história local, mas em um dos maiores mistérios paranormais do mundo. Quando a família Foyster chegou a Borley Rectory, a casa parecia adormecida, como se estivesse apenas esperando por novos moradores para abrir os olhos novamente. As paredes carregavam silêncio demais, como se observassem, como se respirassem. Como se o tempo tivesse acumulado ali dentro uma energia antiga que não combinava com a tranquilidade da fachada. Eles entraram acreditando que estavam começando um novo capítulo em suas vidas. Mas, para Borley, aquilo não era um recomeço. Era uma continuação. Os Foyster chegaram com expectativas simples: uma casa grande, espaço para viver, tranquilidade rural e a oportunidade de reconstruir o cotidiano. Mas desde o primeiro dia, desde a primeira madrugada, ficou evidente que aquela casa não era apenas uma construção antiga. Ela tinha camadas, memórias, presenças, ecos. E esses ecos despertaram tão rápido que parecia pessoal. Na primeira noite, ainda cercados de caixas e móveis pela metade, ouviram passos no corredor. Passos lentos, ritmados, como se alguém estivesse caminhando descalço no piso superior. Quando investigaram, encontraram o corredor vazio, mas a sensação era clara. Alguém havia estado ali segundos antes. Nas noites seguintes, os sons se tornaram parte da rotina. Batidas na porta quando todos estavam na sala, barulhos de objetos sendo arrastados, estalos que não se encaixavam na estrutura da casa, portas que se abriam devagar, como se empurradas por mãos invisíveis. Mas então, algo mais direto começou a acontecer. Pequenos objetos começaram a desaparecer. Depois reapareceram em lugares improváveis. Sapatos no topo distantes, chaves dentro de gavetas trancadas, livros que surgiam abertos em páginas sobre rituais antigos. Talheres eram encontrados dentro de vasos. Um anel que desaparecera durante o jantar foi encontrado dias depois no sótão, onde ninguém havia entrado. A casa estava interagindo, e de forma cada vez mais ousada. Alguns objetos começaram a ser arremessados. Não com violência extrema no início, mas com precisão suficiente para ser impossível ignorar. Uma garrafa se movia sozinha de uma prateleira para outra. Um quadro caiu, sem que houvesse vento ou vibração. Copos se deslocaram centímetros diante de testemunhas. Mas foi apenas quando as quedas de temperatura começaram que a família Foyster entendeu que aquilo não era apenas atividade residual. Era atividade inteligente. Havia certos pontos na casa onde a temperatura caía de forma abrupta, como se alguém passasse pelo ambiente. Não era um frio comum. Era um frio condensado, concentrado, que parecia atravessar a pele e chegar até os ossos. Visitantes relataram sentir vertigem instantânea ao passar por certos cantos. Outros afirmaram sentir pressão no peito, como se estivessem sendo observados por algo que não desejava interação. Mas tudo isso, embora assustador, ainda era apenas a introdução. Borley Rectory não mostrara suas cartas mais profundas. O que viria em seguida seria muito mais explícito, muito mais direto e completamente impossível de explicar racionalmente. Era um fim de tarde quando surgiram os primeiros sinais de escrita nas paredes. A família relatou que, enquanto conversavam na sala principal, ouviram um leve arranhar vindo de uma das paredes laterais. Parecia o som de algo escrevendo, não riscando de forma aleatória, mas formando traços contínuos, firmes. Ao se aproximarem, viram a palavra formada: Help. E aquilo mudou tudo. A cada dia, novas palavras surgiam, sempre escritas de forma lenta, como se alguém com dificuldades motoras estivesse tentando se comunicar. As frases pareciam implorar, suplicar, pedir saída, pedir resposta.
E muitas dessas mensagens eram direcionadas à esposa do reverendo Foster, mencionando o seu nome, pedindo ajuda diretamente a ela, implorando por libertação. Os escritos surgiam em vários cômodos, paredes, portas, até no teto de um corredor em que ninguém alcançaria sem escada. E em muitos casos, testemunhas viram as frases sendo escritas em tempo real, letras surgindo sozinhas no reboco como se puxadas por uma ponta invisível. Os Foster tentaram ignorar. Tentaram rezar. Tentaram dormir com as luzes acesas. Nada funcionava. A cada tentativa de resistência, a atividade aumentava. Portas batiam com violência. Pedras eram arremessadas de dentro para fora dos cômodos. Panelas caíam das prateleiras mesmo completamente estáticas. O antigo sino da casa tocava sozinho durante a noite. Um sino que havia sido desativado anos antes. E a freira. Ela reapareceu. Não apenas no jardim. Agora dentro da casa. Em corredores escuros. Próximos às escadas. Nas portas entreabertas. Sempre com a mesma postura, sempre com a mesma expressão de dor. Mas sua presença parecia diferente agora. Mais intensa. Mais próxima, quase interativa. Era como se a chegada dos Foster abrisse uma porta que não deveria ser aberta. Como se a casa, ao sentir novas vidas dentro dela, tivesse decidido revelar tudo o que guardara por décadas. E então, veio a parte mais perturbadora. Os ataques físicos. Algo, ou alguém, começou a tocar moradores. Mãos invisíveis empurravam ombros. Roupas eram puxadas, portas fechavam no momento em que alguém tentava atravessá-las, e, numa das noites mais documentadas, uma figura foi vista subindo as escadas. Embora, quando investigassem, não havia ninguém ali. Borley Rectory havia despertado de verdade, e o que surgiria nos próximos meses atrairia os olhos de investigadores, jornalistas e estudiosos do paranormal de todo o país. Porque os fenômenos, antes aleatórios, se tornariam organizados. E esse seria o início da fase mais obscura na história da casa. Se havia dúvidas de que os fenômenos de Borley Rectory eram apenas ecos, ruídos ou algum tipo de memória sobrenatural repetitiva, tudo mudou quando as mensagens começaram a surgir de maneira direta. Uma comunicação clara, intencional, quase humana e, ao mesmo tempo, completamente impossível de ser humana. As paredes da casa, antes silenciosas, tornaram-se veículos de apelos. Traços irregulares surgiam no reboco, formando palavras que pareciam escritas com urgência. Não eram marcas aleatórias ou desenhos infantis. Eram frases completas, direcionadas, com sentido. E o mais perturbador era o ritmo. Os moradores relataram que, às vezes, ao deixar um cômodo vazio e retornar minutos depois, encontravam novas inscrições nas paredes. E isso não acontecia sempre durante a noite, como muitas pessoas imaginam. Pelo contrário, muitas mensagens surgiam em plena luz do dia, enquanto a casa estava silenciosa, como se alguém aproveitasse momentos de vulnerabilidade para continuar tentando se expressar. A primeira mensagem longa apareceu em um corredor estreito, escrita de forma tremida. Please, help me. Depois, please get me out. E então, a mais intrigante e documentada. Marianne. Ou Maria, dependendo da interpretação dos traços. Como se a entidade estivesse tentando dizer um nome, talvez o dela. A escrita parecia ter dificuldade em formar letras, como se uma mão invisível lutasse para segurar o instrumento, apesar de não haver giz, carvão, tinta ou qualquer material presente no ambiente. Investigadores posteriores tentariam replicar os traços com diferentes instrumentos e concluíram que a pressão, a irregularidade e a inclinação eram muito mais coerentes com uma escrita feita diretamente com o dedo, sem força física suficiente. Era como se uma pessoa muito fraca, prestes a desmaiar, estivesse tentando escrever pedindo socorro.
Essas mensagens não eram apenas pedidos de ajuda. Eram provas. Diretas, visíveis, registráveis. Jornalistas que visitaram o local puderam fotografá-las. Investigadores anotaram cada novo traço. Visitantes neutros testemunharam as palavras surgindo em tempo real. Não era um truque. Não era sugestão coletiva. Não era ilusão. A casa estava se comunicando. E quanto mais ela se comunicava, mais claro ficava que havia inteligência por trás daquelas manifestações. Batidas em código. Certo dia, durante uma das tentativas de analisar o que estava acontecendo, moradores conversaram em voz alta sobre a possibilidade de existir alguma entidade consciente na casa. Assim que mencionaram isso, ouviram 3 batidas claras na parede. Silêncio. E segundos depois, 2 batidas. Um padrão que se repetiria ao longo dos meses. Às vezes respondendo perguntas simples. Às vezes respondendo antes mesmo que alguém terminasse de perguntar. O fenômeno ficou tão consistente que moradores começaram a notar que certas perguntas provocavam reações específicas. E mais assustador ainda, havia perguntas que não eram respondidas, como se certos temas fossem proibidos ou dolorosos demais para a entidade responder. Quando questionavam: "Você está presa?" As batidas eram rápidas, fortes, quase desesperadas. Mas ao perguntar: "O que aconteceu com você?", o silêncio era absoluto, como se a casa se recusasse a revisitar a causa da sua dor. Isso criou a sensação de que havia mais de uma presença ali. Talvez a freira, talvez outra entidade, talvez algo ligado à própria história do terreno. E esse tipo de inteligência, essa capacidade de responder e não responder, foi o que chamou a atenção de investigadores de renome. Objetos lançados com precisão. A atividade física, antes esporádica, intensificou-se. Não eram mais objetos caindo ou deslizando. Agora eram arremessados. Cadeiras batiam contra paredes. Livros eram jogados de um lado para o outro. Uma jarra cruzou uma sala inteira sem que ninguém estivesse próximo o suficiente para tocá-la. E havia uma característica curiosa. Os objetos nunca acertavam diretamente as pessoas, apenas passavam muito perto. Era como se a entidade estivesse tentando chamar a atenção, não atacar. Isso levou alguns pesquisadores posteriores a considerar que a presença responsável por esses fenômenos talvez não fosse essencialmente maligna, mas desesperada. Desesperada para ser ouvida. Desesperada para ser reconhecida. Desesperada para contar algo que nunca conseguira concluir em vida. E essa teoria ganharia força quando as mensagens se intensificaram. A mensagem mais famosa do caso. Em um dos dias mais documentados, enquanto a família estava reunida na sala, ouviram novamente o som de escrita. Arranhar lento, hesitante. Quando foram verificar, encontraram uma frase completa em uma das paredes. "Please help me get out." Era clara, lenta, suplicante. Parecia um pedido de libertação, de encerramento, de alguém que, por alguma razão, permanecia aprisionado ali. Essa mensagem se tornaria um dos maiores marcos de toda a história de Borley Rectory, e seria repetida em relatórios, livros, documentários e investigações científicas. Mas o mais assustador ainda estava por vir. Porque pouco tempo depois dessa mensagem, a casa começou a reagir de forma física, não apenas a objetos, mas às próprias pessoas. E esse seria o início da fase mais perigosa e intensa de toda a história de Borley Rectory. A atmosfera dentro de Borley Rectory parecia mudar de densidade nas semanas seguintes. O ar ficava mais pesado, mais espesso, como se algo invisível estivesse pressionando o ambiente por dentro. Os moradores passaram a notar que, ao entrar em certos cômodos, a respiração se tornava mais curta e a sensação de estar sendo observado se tornava quase física, como se olhos invisíveis seguissem cada movimento. Era uma presença silenciosa, mas insistente.
algo que, pouco a pouco, se tornou impossível de ignorar. As batidas, antes aleatórias, agora surgiam com intenção clara, às vezes acompanhadas de uma energia que parecia avançar pelo corredor, aproximando-se devagar, como passos invisíveis caminhando em direção a quem estivesse ali. Testemunhas descrevem que o ar mudava de temperatura segundos antes de uma pancada acontecer, como se o ambiente avisasse que algo estava se aproximando. E então começaram os ataques. O fenômeno já não se limitava a objetos sendo arremessados ou riscados surgindo nas paredes. Agora, a atividade envolvia toque físico direto. Uma mão invisível puxando roupas, empurrando ombros, tocando pescoços com uma frieza anormal. Não era imaginário, era tangível, real, assustador. Moradores relataram que, em certas noites, sentiam uma pressão intensa sobre o peito, como se alguém estivesse sentado sobre o corpo. Incapacidade momentânea de se mover, respirar fundo ou chamar por ajuda. Esse tipo de episódio, comum em relatos de fenômenos paranormais avançados, se tornou uma ocorrência constante dentro da casa. Sempre de madrugada, sempre envolvendo a mesma sensação: a presença de alguém próximo, ou algo próximo. E havia mais. Sombras começaram a se formar onde não deveria haver sombras. Movimentos escuros no canto dos olhos, silhuetas completamente negras atravessando os corredores, desaparecendo atrás das portas. Formas humanas contornadas apenas por ausência de luz, figuras opacas, densas, que surgiam na lateral da cama, próximas às escadas, ou paradas em frente a uma janela, como se estivessem examinando quem estava dentro da casa. Essas sombras não eram como a freira, não tinham um contorno suave, não caminhavam calmamente. Eram rápidas, abruptas, inquietas e carregavam um tipo de presença agressiva, imprevisível, como se fossem fragmentos de algo maior, partes de um fenômeno ainda mais profundo e insólito. Em uma ocasião particularmente perturbadora, enquanto a casa estava em silêncio absoluto, um estrondo violento ecoou no piso superior. Quando foram averiguar, encontraram uma mesa pesada caída de lado, um armário deslocado e marcas profundas no chão, como arranhões compridos e paralelos, impossíveis de serem feitos por animais ou ferramentas. Pareciam marcas de garras largas, arrastadas com força. Ninguém esqueceu a sensação daquela noite. Um pânico silencioso, tão forte que o ar parecia preso dentro da garganta. Um tipo de medo primitivo que não precisa de explicação racional, apenas da certeza de que algo estava ali, presente, observando. A casa parecia ter despertado em camadas. Primeiro os sons, depois as aparições, depois as mensagens, e agora a interação física direta. Mas tudo parecia apontar para um único momento que marcaria definitivamente a vida dos moradores, a noite em que a presença se tornou mais do que um fenômeno. Tornou-se uma entidade que deixaria claro que tinha consciência e intenção. Uma noite marcada por um silêncio pesado, um apagão inexplicável e uma sequência de eventos que nenhum investigador, por mais experiente que fosse, conseguiria reduzir à coincidência. Portas que se fecharam com violência simultaneamente em diferentes partes da casa, vidros que estouraram sem impacto físico, passos correndo no corredor, passos rápidos demais, pesados demais, como se alguém estivesse fugindo de algo ou perseguindo alguém. E então, a voz. Não um grito, não um sussurro humano. Algo meio termo, profundo, ecoado, distante, como se viesse do fundo das paredes. Uma frase curta. Uma frase que congelou cada músculo, cada pensamento, cada respiração. Algo disse com clareza gélida: "Get out." As palavras ecoaram como se a casa inteira tivesse dito. Uma voz grave, arranhada, impossivelmente real. Todos os que estavam acordados ouviram. Todos olharam uns para os outros com pavor absoluto. Ninguém poderia ter imitado aquela voz. Não era humana, nem masculina, nem feminina. Era algo no meio termo,
algo distorcido, como se pertencesse a um lugar que não tinha forma física. Esse episódio marcou o início da fase mais sombra de Borley Rectory e marcou também a certeza de que o fenômeno ali não era apenas residual. Era inteligente, era consciente e era deliberado. A partir dessa noite, a casa passou a assumir um comportamento quase orgânico, reagindo a emoções, respondendo a diálogos, manifestando-se com mais força sempre que alguém expressava medo. Era como se a presença dentro de Borley se alimentasse de energia emocional. E quanto mais medo havia, mais intensa se tornava, mais ousada, mais perigosa. As mensagens nas paredes continuavam surgindo, mas agora elas mudavam de tom. Não eram mais apenas pedidos de ajuda. Algumas pareciam avisos, outras pareciam ameaças implícitas, e algumas pareciam escritas por outra entidade, menos desesperada e mais agressiva. A sensação dentro da casa era de que havia múltiplas presenças, algumas presas, outras em sofrimento, e uma observando. Uma entidade que não pedia nada, não escrevia nada, não batia nas paredes, apenas observava. Aquela figura sombria continuava surgindo no canto dos olhos, sempre rápida demais para ser vista diretamente, mas sempre presente o suficiente para despertar um medo profundo. Visitantes passaram a evitar certos cômodos. Crianças recusavam-se a subir as escadas sozinhas. Até animais que entravam na casa, cães, gatos de vizinhos, recuavam rosnando, com pelos eriçados, encarando o vazio como se estivessem diante de algo hostil e inexistente. Nada disso era exagero. Tudo isso foi documentado, testemunhado, registrado. E a casa estava apenas no início de sua fase mais ativa. A fase que, anos depois, atrairia o investigador mais famoso e controverso de todos, o único capaz de entrar em Borley sem recuar. Mas antes de Price entrar, a casa ainda tinha muito a mostrar, muito a revelar e muito a ferir. A casa parecia reagir à própria presença humana como um organismo desperto. Quanto mais os moradores tentavam ignorar os fenômenos, mais insistentes eles se tornavam, como se a entidade, ou entidades, compreendesse que precisava se manifestar com força para não ser silenciada. As noites tornaram-se longas demais, densas demais, com aquele tipo de escuridão que parece engolir o espaço entre os objetos. Os ataques começaram a assumir padrões que assustavam até os mais céticos. Certas noites, sempre no mesmo horário, algo parecia se mover pelo corredor principal. Não era apenas o som de passos, mas a sensação física de deslocamento de ar, uma corrente fria que avançava como se algo invisível passasse correndo, movendo a atmosfera ao redor. Em uma ocasião, uma vela apagou-se sozinha 5 vezes seguidas, cada vez que alguém tentava reacendê-la, como se uma presença estivesse soprando, insistente, cruzando o espaço entre a chama e o ar. E não havia como atribuir isso ao vento, porque Borley Rectory era uma casa onde o ar permanecia parado, como se estivesse represado por paredes velhas demais para permitir circulação natural. A presença começou a produzir sons novos, não apenas passos, mas arranhões prolongados, pequenos estalos dentro das paredes, como se algo se movimentasse do lado de dentro. Testemunhas descrevem ouvir o som de unhas arranhando madeira como alguém tentando emergir do interior da estrutura. Em alguns momentos, o som surgia do teto, em outras, da parte inferior da casa, como se tivesse acesso a todos os níveis da construção. As pessoas relatavam sentir toques leves nos ombros enquanto caminhavam pelos corredores. Não eram toques frios, mas um contato quase humano, quente e breve, que desaparecia no mesmo instante. Como se uma mão invisível testasse a reação de quem estivesse ali. Em uma noite, durante uma oração em grupo, um dos moradores sentiu uma pressão forte no braço, como se dedos invisíveis estivessem o segurando, apertando com força suficiente para deixar uma marca vermelha por dias. Mas o mais assustador ainda estava por vir, porque Borley Rectory não apenas observava, ela interagia com intenções.
Havia momentos em que a temperatura caía tão abruptamente que o ar parecia cristalizar-se, uma espécie de frio metálico, seco, que surgia dentro de cômodos fechados, sem correntes de ar, sem janelas abertas. Uma sensação tão incômoda que fazia a pele arder e os pelos dos braços se levantarem instantaneamente. Visitantes descrevem o tipo de frio que só sentiram ali, um frio que parecia surgir de dentro para fora e não o contrário. E foi neste período que as sombras começaram a ganhar força. Não eram ilusões, nem oscilações de luz. Eram figuras nítidas demais, rápidas demais, escuras demais. Silhuetas humanas atravessando portas fechadas, movendo-se pelos cantos, aproximando-se das camas durante a madrugada. Algumas eram altas, outras baixas, algumas pareciam curvadas, outras tinham postura firme e rígida. Todas, porém, tinham o mesmo efeito: silêncio absoluto. Um silêncio que parecia sugar o som ambiente, como se algo entrasse no cômodo e drenasse tudo ao redor. E no topo da escada, uma sombra em particular se tornou frequente. Uma figura alongada, com contornos rígidos, que parecia observar quem subia ou descia. Moradores evitavam aquele lance de escadas após o pôr do sol. O medo não era irracional, era instintivo, como se algo naquele local tivesse deixado claro que não aceitava ser ignorado. E então veio a noite mais perturbadora da família Foyster, a noite que, anos depois, seria citada por investigadores como um dos acontecimentos mais insólitos, assustadores e documentados da história do paranormal inglês. Tudo começou quando uma porta bateu violentamente às 2h42 da madrugada. O impacto foi tão forte que fez tremer fotografias na sala e deslocou poeira do teto. Quando os moradores correram para verificar, encontraram o cômodo vazio, mas no chão havia um objeto que ninguém reconhecia. Um pequeno pedaço de papel amassado, envelhecido, como se tivesse décadas. Ao abrir, encontraram algo escrito em tinta quase apagada. Letras trêmidas, difíceis de decifrar. Pareciam palavras escritas com o desespero, como se alguém tivesse pressionado o papel contra uma superfície irregular. Alguns termos eram legíveis. Please. Pray for me. Trapped. O papel parecia antigo demais para ter sido colocado ali por qualquer morador, e ainda assim estava fresco o suficiente para não se desfazer ao toque. Poucos minutos depois, a casa respondeu. Sons surgiram no corredor, passos apressados, mas pesados, como se algo correndo com força atravessasse a madeira. Uma porta no andar superior se abriu sozinha com tanta intensidade que o impacto ecoou pela casa inteira. Alguém ouviu um gemido baixo, não humano, não claro, mas algo entre um lamento e um sopro profundo. E então veio o momento mais marcante. Uma sombra desceu as escadas. Não caminhando, deslizando. Uma forma completamente negra, mais escura que o próprio ambiente. Uma silhueta feminina, mas deformada, como se estivesse contorcida por dor eterna. Ela passou pela família sem emitir som, apenas dissolvendo-se no corredor. No instante seguinte, todas as janelas da casa se fecharam simultaneamente. A casa inteira pareceu prender a respiração. E então, silêncio absoluto. Um silêncio tão espesso que parecia possuir peso. Um silêncio que carregava a ameaça. A partir daquela noite, ficou claro que o fenômeno dentro de Borley Rectory não era apenas espiritual. Era inteligente, consciente e reagia diretamente às emoções e ações humanas. Quanto mais medo, mais forte se tornava. Quanto mais atenção, mais ousado ficava. Era como se a entidade estivesse aprendendo, observando, respondendo, evoluindo. Esse foi o ponto de virada. A partir daí, Borley Rectory ultrapassaria qualquer limite conhecido. E seria esse período, o mais violento, o mais documentado, o mais assustador, que atraíra a atenção do investigador mais famoso do século XX, que entraria na casa para confrontar o insólito. A casa não estava só assombrada, ela estava viva. E aguardava quem ousasse entrar.
Havia momentos em que Borley Rectory parecia mais viva do que as pessoas que tentavam habitá-la. E não viva no sentido humano, mas pulsante, consciente, como se fosse um organismo composto de memórias antigas, dores que nunca cessaram e ecos que nunca encontraram resposta. Quando as atividades paranormais alcançaram intensidade insustentável, a notícia se espalhou além do vilarejo. Era inevitável. A casa chamava a atenção e atraía olhares curiosos. Alguns vinham por fascínio, outros por medo, e poucos com coragem suficiente para enfrentar o inexplicável de frente. O nome que surgia repetidamente era o mesmo: um investigador que já lidara com fenômenos insólitos, um homem que caminhava entre céticos e crentes com a mesma naturalidade, a figura mais polêmica e influente de sua época. Ele acreditava que a ciência deveria registrar aquilo que a ciência ainda não entendia, e Borley Rectory seria o maior desafio de sua carreira. Chegou à casa trazendo instrumentos rudimentares para a época, mas revolucionários para investigações paranormais: câmeras de exposição longa, termômetros especiais, dispositivos de registro, cadernos de anotações e um método estritamente organizado para documentar cada manifestação. Ele não queria histórias, queria provas. E Borley Rectory ofereceria provas como nunca antes. Nas primeiras madrugadas dentro da casa, os fenômenos responderam à presença dele com intensidade incomum. Parecia que a casa reconhecia que alguém novo havia chegado, alguém que vinha não para fugir, mas para observar, confrontar, registrar. As paredes produziram sons que não haviam sido ouvidos há semanas. Portas bateram com mais força, objetos deslizaram sozinhos, como se a entidade quisesse mostrar sua força. Ele avançava pelos corredores com calma, lanternas fracas iluminando cada canto. Os degraus antigos rangiam sob seus pés, enquanto o frio se acumulava nos pontos conhecidos por concentrações de energia paranormal. Certa noite, ao parar no corredor estreito, o mesmo onde surgiam as mensagens escritas, viu uma névoa fina formar-se ao longo da parede. Não era vapor, não era poeira, não era reflexo. Era uma concentração visível de algo que não fazia parte do ambiente natural. E então, diante dele, uma letra começou a se formar no reboco. Depois outra. E outra. E outra. Uma frase completamente nova tomou forma diante dos olhos dele. Please, let me go. Por favor, deixe-me ir. Não era uma repetição do que já surgira meses antes. Era uma evolução, uma nova etapa. Um pedido mais desesperado. Ele soube, naquele instante, que estava diante de algo que ultrapassava qualquer caso anterior. Não era um espírito repetindo uma memória, não era um fenômeno físico comum, era a comunicação consciente, e parecia se intensificar sempre que alguém tentava se aproximar da história original, a história da freira, o suposto crime, o possível sepultamento vivo. A cada investigação, a presença feminina parecia ganhar forma. Testemunhas que acompanharam o investigador relataram ver uma figura translúcida caminhando pelo jardim, repetindo o percurso conhecido, passos lentos, hesitantes, rumo ao mesmo ponto onde a vegetação nunca crescia. A aparição não reagia à presença humana, mas parecia presa em um ciclo que o tempo não conseguia romper. Mas havia algo mais obscuro que acompanhava esses fenômenos. Uma segunda presença, não humana, não identificável. Uma sombra mais densa, mais agressiva, mais silenciosa. Como se fosse guardiã do lugar, ou talvez carcereira daquela freira aprisionada. Durante as semanas seguintes, o investigador e sua equipe relataram barulhos que vinham de dentro das paredes, sons como se alguém estivesse tentando arranhar madeira do lado de dentro, tentando sair. A casa parecia reagir à investigação, como se não quisesse que certas perguntas fossem feitas. Em uma das madrugadas, instrumentos foram movidos sozinhos, lanternas apagaram simultaneamente e uma garrafa de vidro foi arremessada contra a parede sem que ninguém estivesse por perto. E então, aconteceu o episódio que faria Borley Rectory entrar definitivamente na história. Uma noite, enquanto a equipe realizava varreduras nos corredores, um estrondo imenso ecoou na casa. O chão tremeu.
quadros despencaram. A temperatura caiu tão drasticamente que a respiração se transformou em vapor denso. Todos correram para o salão principal e encontraram marcas de queimadura se formando no tapete. Linhas negras, curvadas, como se algo incandescente tivesse passado por ali segundos antes. O investigador descreveu aquelas marcas como um traço de energia comprimida, algo tão intenso e tão insólito que nenhum fenômeno conhecido poderia reproduzir. E essas marcas surgiriam novamente semanas depois, em diferentes cômodos, sempre no mesmo padrão, sempre como se alguém estivesse caminhando em círculo, queimando o chão com passos invisíveis. Mas a Borley Rectory ainda tinha um último ato, o mais violento, o mais inexplicável, o mais impactante. A casa pegou fogo. Não foi um incêndio comum. Testemunhas afirmam ter visto uma luz intensa surgindo de dentro da estrutura, como se algo explodisse em energia. Em minutos, o fogo tomou conta de diferentes partes da casa, sem seguir o padrão natural de propagação. Árvores próximas permaneceram intactas, cômodos separados pegaram fogo ao mesmo tempo, e então, quando a casa enfim desabou, quando as paredes ruíram em meio à fumaça, algo foi encontrado entre os escombros. Um fragmento de madeira antiga, com uma frase gravada de forma irregular. I will not rest. Eu não descansarei. Esse fragmento jamais foi explicado. Não pertencia à mobília da casa. Não combinava com o estilo das paredes e parecia muito mais antigo do que a construção de 1863. Hoje, Borley Rectory não existe mais fisicamente, mas sua história continua. Suas manifestações continuam sendo relatadas nas redondezas. Pessoas ainda dizem ver a freira caminhando pelo terreno onde a casa ficava, e outros relatam sombras se movendo ao entardecer, próximas às ruínas invisíveis. A casa desapareceu. O mistério, não. Borley Rectory permanece como um dos casos paranormais mais assustadores, insólitos, documentados e inexplicáveis da história moderna. Um fenômeno que ultrapassa a lógica, desafia a razão e transforma qualquer um que se aproxime de sua narrativa. Porque alguns lugares não precisam de paredes para continuar vivos. Algumas histórias continuam quando ninguém quer ouvir. Alguns espíritos não descansam, mesmo quando a casa que os abrigava deixar de existir. E Borley Rectory continua lá, silenciosa, persistente, à espera de quem ousa olhar para o inexplicável.